Mas agora 2023, tudo volta ao normal, então a gente vai conseguir dar continuidade aos nossos sermões, às nossas meditações. E a gente vai continuar lendo o texto de Mateus, onde se encontra o Sermão do Monte, no capítulo 6, verso 9 em diante. A gente vai até o 15. Vamos ler primeiro e depois a gente vai explicando o que está acontecendo aqui. Mateus 6, do 9 ao 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pode sentar, a gente vai orar agora. Senhor, eu me coloco aqui junto com a tua igreja diante da tua presença, diante da tua palavra que é majestosa, Senhor. Assim como essa oração que o Senhor nos ensinou, que nós possamos compreender a grandeza dessa oração e o que ela significa, e o que a gente aprende com ela, e o que o Senhor quer que nós oremos, Senhor. Eu te peço que essa comunidade venha a crescer em oração, Pai, mas em uma oração fervorosa, comunitária, individual, e que o Senhor faça essa chama crescer em nós, Senhor. Eu te peço e faça-se a tua vontade. Amém. Mateus, o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, a gente estava analisando, é bom a gente dar sempre essa recapitulada. O Sermão do Monte começa em Mateus 5 e passa Mateus 6, vai até o 7. Mateus 5, 6 e 7 é somente sobre o Sermão do Monte. O que é isso que é o Sermão do Monte? É um conjunto de princípios espirituais do cristão. Como eu sempre venho falando desde o primeiro sermão, tudo que você vai ler aqui não são coisas que você consegue cumprir. Nada disso daqui você consegue cumprir. Essa oração que a gente acabou de citar, você não consegue orar sinceramente se não for pela vontade do Espírito Santo. Não consegue, não adianta. Orar da boca para fora você consegue, mas genuinamente você não consegue. Você não consegue amar o seu próximo como deveria. Lembra que quando você não gosta do seu próximo, você é um assassino? Lembra que quando você só dá uma olhadinha para uma mulher ou a pessoa que não é o seu cônjuge, você é um adúltero? Lembra que não dá para ser sal da terra mais ou menos? Se você não é sal por completo, você é inútil para Deus? Essas são as realidades que a gente tem visto até agora aqui do Sermão do Monte, e não vai ser diferente até o final do capítulo 7, vai continuar sendo lapada na nossa cara. E a oração é uma das coisas mais fundamentais do cristão. E eu não digo nem só do cristão, todas as religiões têm oração, têm orações, tem alguma prece que você tem que fazer, alguma reza. O cristianismo não é diferente. A gente no primeiro sermão sobre oração, eu dividi em dois aqui, não sei se vocês lembram, mas a primeira eu separei como não se deve orar, que a gente viu aqui, olha, quando for para orar, ora no secreto, você não precisa sair alarmando para todo mundo que você vai orar, que você vai fazer isso, olha como eu sou uma pessoa de oração, olha aqui para mim, olha como eu levanto as mãos no meio da igreja e oro, você não precisa de nada disso para mostrar que é uma pessoa de oração. O teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Não usar vãs repetições que a gente já visto.
Isso aqui vai ser importante para lembrar, para ver essa parte do Pai Nosso, porque Jesus acabou de falar que a gente não pode usar de vãs repetições. E aí ele vai e cita o Pai Nosso. Ele fala, olha, agora vocês têm que orar assim. A gente vai entender que o Pai Nosso não é para você recitar ele da boca para fora. A gente também tinha visto que você pode muito bem ter uma oração vã, quando é uma oração espontânea também. Você pode ficar no seu quarto falando 1000 palavras, sem dizer nada de verdade do coração para Deus, sem ser uma oração verdadeira. Mas também dá para orar, citando aqui do mesmo jeito como está escrito aqui na Bíblia, e ser mais genuíno do que uma oração espontânea. E a gente vai analisar cada sentença aqui agora. Jesus tinha falado então sobre oração. Antes de ensinar o que é a verdadeira oração, ele falou o que não é oração, como não se deve orar. Agora a gente vai ver como é. Essa oração, sem dúvida, é a mais conhecida da Bíblia. É uma oração simples e fácil de decorar, mas ao mesmo tempo ela é assombrosa e assustadora. E eu separei essas duas palavras, assombrosa e assustadora, porque você já vai entender o porquê ela é tão assustadora e como é difícil fazer esse tipo de oração. A gente nunca vai conseguir conversar tudo que está aqui nessa oração do Pai Nosso. Nem adianta eu tentar falar tudo o que tem, porque é tanta coisa que tem na oração do Pai Nosso, que o máximo que eu vou fazer para você é jogar só algumas coisinhas, você tente gravar aí na sua cabeça, chega na sua casa e ora o Pai Nosso do jeito como Jesus ensinou. Vamos lá. Aqui Jesus está dando um exemplo de oração, ou até mesmo para aqueles momentos em que nós não sabemos o que orar. Quando você não souber o que orar, eu acho que todo mundo já passou por isso. Você já orou tudo que tinha para orar para Deus, já derramou seu coração, já chorou, aí você vai ali de novo orar e você fala, eu não tenho mais o que orar, eu não sei mais o que eu falo. Pronto, resolvido o seu problema. Mateus 6,9, começa aí. E aí quando você achar que, mas eu já orei muito Pai Nosso, tem salmos, mas tem muitos salmos ali. Se você aprender a orar do jeito certo, você vai ter um livro inteiro para se deliciar ali de orações, meditar ali e orar do jeito como o salmista estava orando, e assim como a oração do Pai Nosso. Para além disso, Jesus nos mostra a forma correta de se orar. Oração não é algo que podemos fazer como bem entendemos, embora o Espírito Santo interceda por nós. Essa intercessão é feita pela misericórdia para com aqueles que se esforçam em adorar genuinamente ao Senhor e não os egocêntricos. É importante também, antes da gente entrar em cada parte do Pai Nosso, oração não é algo que você chega no seu quarto, cada um ora do seu jeito. Não. A Bíblia em nenhum momento te autoriza, te dá aval para fazer isso. Muito pelo contrário. Em Eclesiastes, eu não sei se eu separei aqui, Eclesiastes 5, alguma coisa, 5, deixa eu ver se eu acho aqui inclusive, que é um que eu fiquei devendo de mostrar para os irmãos, Eclesiastes, ver se eu separei aqui em algum momento, Eclesiastes 5:2, presta atenção nesse versículo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Vamos partir só desse versículo aqui para você começar a orar. É o que você quiser que pode falar na presença de Deus? Segundo o próprio Deus, não. Calma. Não venha afobado na presença de Deus. Chega com calma. Pensa no que você vai falar, porque é o Senhor com quem você está falando. Você não está falando com o seu colega, não é um amigo do seu trabalho. Sejam poucas as tuas palavras diante da presença do Senhor. Mas a gente também tem a parte de que o Espírito Santo intercede por nós. Só que essa intercessão que o Espírito faz por nós é por aqueles que têm um desejo genuíno e ainda não sabem orar. Então o Espírito Santo age com misericórdia dessas pessoas e intercede, porque elas não sabem orar como deve orar. A gente ainda não sabe plenamente como tem que orar. Então o Espírito Santo vai amoldando a oração até chegar lá aos céus. Mas ele não amolda a oração egocêntrica, que é o que a gente vê lá em Tiago 4:3. Vocês pedem e não recebem,
Porque vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. É isso que o Tiago fala. Então, existe essa diferença também. Não é qualquer oração que o Espírito Santo intercede. Jesus começa dizendo, então, lá no versículo 9, Mateus 6, 9. Vamos acompanhar passo a passo aqui agora. Jesus começa dizendo, portanto. Logo, ele já pressupõe que nós iremos orar. Ele não diz quando, mas portanto. A oração pro cristão, pro crente, é algo rotineiro. Jesus já parte do princípio de que é algo que nós fazemos com frequência. Então, portanto, quando vocês forem lá orar, não é assim, quem sabe se você for orar, aí você ora assim. Não, já parte do pressuposto, portanto, vós orareis assim. A oração precisa ser assim. Todas as suas orações precisam ser assim a partir de agora. É isso que Jesus está dizendo para a gente. A oração é algo rotineiro para o crente. A oração deve ser feita o dia inteiro. Não é isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses? Orai sem cessar. Oração não começa e nem termina também para o crente. É toda hora. Toda hora o crente está orando. Eu não estou falando que você tem que andar ajoelhado na rua orando. A oração é algo constante, porque você pode fazer isso com a boca, você ora com a boca e não com o joelho. Você pode andar na rua orando, falando com o Senhor. Você pode lavar uma louça na sua casa orando ao Senhor. Você pode lavar um chão conversando com o Senhor. Enquanto você está nas máquinas de produção da tua empresa, você pode conversar com o Senhor. Enquanto você não está falando com ninguém ali, você pode conversar com o Senhor. O véu foi rasgado, você tem essa liberdade. Então a gente não pode arrumar desculpa de que estou sem tempo. Será que se a gente entrar naquela parte do Instagram que olha quanto tempo você fica nas redes sociais, será que a gente não consegue mesmo descobrir se você não tem tempo? O Instagram cagueta, hein? Se a gente abrir aqui agora, será que não mostra? A gente tem tempo. A gente quer arrumar desculpa sempre. Esse é o nosso problema. Inclusive, John Piper, um grande pregador, ele fala assim, olha, as redes sociais naquele grande dia vão servir só para mostrar as nossas desculpas esfarrapadas diante de Deus. Elas vão mostrar isso. Que estava sem tempo. Opa, aí Deus vai pegar aqui o teu celular e falar, nossa, 3 horas no dia? Não tinha 10 minutos para falar comigo? É mais ou menos assim. Então, agora vamos olhar a parte do Pai. Jesus começa Pai Nosso, mas vamos só para a parte de Pai. Para você ver como tem muita coisa, só nessa palavra, Pai. Agora, Deus é apresentado como Pai e é incentivado por Jesus esse tipo de aproximação com Deus. A gente tem em Romanos 8, Paulo falando que agora nós temos foi nos dado o Espírito de adoção, que a gente pode agora clamar, Abba, Pai, é um negócio bem íntimo, É Pai. Deus no Antigo Testamento se revelava como Pai, mas a intimidade que Jesus trouxe foi muito maior do que a que tinha no Antigo Testamento. Agora ele está outorgando de verdade, pode falar Pai. Pode chegar lá e falar, Pai, o Senhor é o meu Pai. Eu sou o seu filho e o Senhor é o meu Pai. A gente tem essa intimidade. Se você é um filho de Deus, se você é um regenerado, você tem essa intimidade. Pai Nosso. Agora vem o nosso. Deus não é só o meu Pai, mas o Pai de muitos irmãos. Então aqui a gente começa a tirar você de cena. Você não é mais o centro da oração agora. Você nunca foi o centro da oração. Agora é Pai, Ele é nosso íntimo, Pai íntimo, mas é nosso. Não é só meu. Eu sou irmão de muitos, mas assim, muitos mesmo. Essa comunidade aqui nunca caberia todos os irmãos que a gente tem no planeta. E nem de todos que pisaram os pés nesse planeta. Não caberia nem 1% aqui. São muitos irmãos que a gente tem, e Deus é Pai de todos eles. Ou seja, você não tem uma... vamos assim, você não é tão queridinho, Você não é aquele que é mais íntimo assim, não. Todos são filhos igualmente de Deus. Ninguém é preferido de Deus. Todos os filhos são tratados de igual forma. E isso é bom. Imagina se Deus tratasse com mais repúdio aqueles que oram menos, aqueles que leem menos, que vêm menos para a igreja. Aí complicaria para o nosso lado. E o que mais a gente aprende com isso? Quando eu orar,
preciso lembrar de pedir pelos meus irmãos também. Da mesma forma que eu quero ser cuidado por Deus, eu também preciso querer que Deus cuide dos meus irmãos. Se não tem exceção entre os irmãos, a sua oração não pode ser direcionada só para você. O que você deseja que Deus faça para você, você precisa desejar que Deus faça para todos. Todos, sem exceção. Senhor, abençoe a minha comunidade inteira. Eu quero um trabalho melhor, mas Senhor, dá um trabalho então melhor para todo mundo. Ore por isso. É isso daqui que quer dizer Pai Nosso. Ele é nosso, não é só seu. Não é individual seu. E agora a gente vai para o outro lado da moeda do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Essa parte aqui vai dividir a nossa mentalidade agora de pai, de um pai íntimo. Nos céus. Apesar de Deus ser um pai íntimo nosso, é preciso lembrar que Ele habita no mais alto dos céus. Ele é soberano e controla todas as coisas. Nós temos intimidade para chamar de pai, mas também devemos ter reverência, porque o trono onde Ele está sentado é alto e sublime. Você lembra da visão de Isaías? Se você não conhece essa historinha, Isaías 6 tem... Isaías 6:1, é claro, no ano que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor, mas eu vi o Senhor assentado em um alto, era muito alto e era sublime, não dá nem para descrever o que eu vi na hora que eu olhei para os céus. Era alto, muito alto, era sublime, era distante, não era tangível, não dava para eu chegar lá. Era muito alto, Ele era muito poderoso. Pai nosso, que estás nos céus. Ele é o nosso Pai íntimo, mas Ele está nos céus. Toda a reverência na hora da oração é pouca. Sejam poucas as tuas palavras na presença do Senhor. E agora a gente vai para a parte do santificado, seja o teu nome. Mas espera aí, como é que a gente santifica o nome de um Deus santo? Como é que funciona esse treco? Deus já é muito santo. Os anjos, quando vão a elogiar, louvar ao Senhor lá, eles falam 3 vezes, né? E tem aí até aquele negócio, né, de cultura judaica, de que não, eles falam 3 vezes santos, porque conforme eles vão citando, vai aumentando o tom de voz, né? Santo, santo, santo. É mais ou menos isso daí mesmo. E detalhe, a santidade do Senhor é o único atributo na Bíblia inteira que é citado 3 vezes seguidas. Você não vê Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Não, mas Deus é santo, santo, santo. Ele é santo, Ele é muito santo. Nossa, mas Ele é muito santo. Não que esqueci a palavra. Como é que chama? Esse atributo do Senhor seja maior do que os outros. Não, mas esse é o que precisa mais ser enfatizado na nossa cabeça. Esse atributo do Senhor, o de santidade. Então, como santifica no final das contas? Não dá para santificar Deus. Essa frase é o mesmo que dizer, vamos jogar aqui para a nossa cabecinha como humanos, né? Senhor, que através da minha vida as pessoas possam enxergar a sua santidade. É mais ou menos isso daqui que essa frase quer dizer. Não tem como você santificar a pessoa de Deus. Tem como você santificar o nome falado entre os homens do Senhor. Sabe quando você está em algum lugar e as pessoas olham para você assim, olham a sua conduta moral e falam, nossa, realmente aquela pessoa é santa, ela serve um Deus santo, porque olha, ela chega a ser até chato aquela pessoa, de tão santinha que ela é. Olha o santão lá chegando. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram esse tipo de sinônimo pejorativo, né? O santarrão chegando aí. Parabéns, você santificou o nome do Senhor. É mais ou menos assim. Não tenha medo de ser odiado, amém? É assim mesmo que funciona. Santificar o nome do Senhor é você andar de uma forma que as pessoas olhem para você e reconheçam que existe um Deus santo. Que existe um Deus santo. Vou tomar uma água aqui que até... Amém? Agora vamos ver a parte do venha o teu reino. Acho que essa é a parte até mais complicada da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. A gente fala isso muito da boca para fora. Agora é difícil a gente
é tomar a atitude de orar isso de coração. Senhor, faça a sua vontade, mas assim, se puder, passa de mim esse cálice, né? Mais ou menos assim que a gente faz. Eu queria tanto esse negócio aqui, Senhor. Faça a sua vontade, mas assim, tamo junto, hein? Não esquece de mim. Tô aqui, amanhã eu vou orar de novo, tá bom? Mais 10 minutinhos. Eu vou fazer até uma sessão de 15 dias orando por isso daqui. Faça a sua vontade, mas assim, né? Não estou te colocando na parede, mas lembra de mim. É mais ou menos assim, né? Venha ao teu reino é complicado. Por quê? Eu separei aqui uma frase que eu acho que é o maior resumo que eu encontrei dos comentários lendo aqui. D.A. Carson, alguns conhecem o D.A. Carson, comentarista bíblico muito bom. Ele fala o seguinte sobre esse venha ao teu reino. Se o anseio profundo do meu coração é que a vontade de Deus seja feita, então ao fazer essa oração também estou prometendo que, com a ajuda e graça de Deus, vou fazer a vontade dele até onde eu a conheça. E eu conheço a vontade dele lendo as Escrituras. Então, quer começar a cumprir o venha ao teu reino? É simples, lê a Bíblia. Separa aí 15 minutinhos do teu dia, fazer um devocional. Cara, tem devocional no YouTube, tem devocional no Instagram, tem devocional escrito pichado nas ruas se bobear, tem devocional em todo lugar. A gente não pode arrumar desculpa de que não lê, não tem como, nunca tem um tempo. E conforme você vai lendo o que o próprio Deus falou, o que Ele quer que aconteça no reino dEle, aí você vai começar a perceber, então é isso aqui que Deus quer que eu faça nessa parte aqui. Eu li aqui, entendi. Então agora eu vou começar a fazer, venha ao teu reino. Agora você consegue tomar uma atitude de fazer, porque não adianta você orar, venha ao teu reino, mas que isso? O que é o reino de Deus? Eu não sei o que é o reino de Deus. Mas vem o teu reino mesmo assim. Mas eu não sei o que é. O reino de Deus também é lógica. Embora Deus não seja compreensível, né, nas capacidades humanas, mas também Deus desafia a nossa lógica. E Ele desafia a nossa lógica através das Escrituras. É mais ou menos assim que funciona. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Agora a gente vai para o pão nosso. Pão nosso de cada dia, né? Pão nosso, nesta sentença, Jesus está nos ensinando a pedir pelo básico, por aquilo que realmente precisamos. Deus não é contra a prosperidade, obviamente, mas é contra a luxúria. Acho que isso, pelo menos na nossa mente, está bem impregnado, né? Deus não é contra a prosperidade de forma alguma. Deus abençoou financeiramente muitas pessoas na Bíblia, hoje abençoa muitas pessoas financeiramente. Isso não é o problema é a luxúria. Quando a gente ora o Pai Nosso, será que a gente, ao mesmo tempo que ora o Pai Nosso, a gente dá uma olhada na despensa de casa? Quantos pacotes de arroz você tem lá? Você realmente vai comer todos aqueles enlatados que tem na sua geladeira? Será que não está na hora de você dar para a cesta aqui da igreja, para a gente conseguir ajudar outras famílias que precisam? Será que você não está retendo demais o que poderia ser para outras pessoas? Será que você não poderia ajudar mais pessoas? O pão nosso é o básico. Ninguém vive comendo por dia 50 quilos de comida. Isso é luxúria. Você precisa do básico. E ninguém está falando aqui que é o pão, eu tenho que pedir o pão nosso de cada dia, mas, Senhor, não posso pedir nenhuma Nutella para passar no pão? Nenhuma margarina dá para pedir? Pode. A gente está falando aqui de luxúria, ostentação, gula. Ter mais do que você pode comer, mais do que você precisa comer. Esse é o pão nosso. O Senhor me dá o que eu preciso e abre o meu coração para eu me despir do que eu não preciso. Porque outros podem precisar disso que eu estou jogando fora. Esse é o pão nosso que Jesus incentiva a gente a orar. Agora a gente vai para outra parte difícil da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa daqui,
Até arde o olho quando eu olho essa parte aqui que, né, embarga um pouco assim. E eu acho que eu não sou o único que passa por isso quando lê aqui. Gente, perdoar é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Não adianta você falar para mim que você consegue perdoar de livre e espontânea vontade. Não dá. Não tem como. Você só consegue fazer isso mediante a obra do Espírito Santo. Não dá. O coração do homem é idólatra por si mesmo. E por si mesmo, pela própria pessoa. Eu me idolatro. Eu sempre vou me colocar em primeiro lugar das pessoas. Por isso, inclusive, a recomendação do segundo mandamento é: ame o próximo como a ti mesmo. O texto, a mensagem ali não está dizendo que você tem que se amar primeiro para amar o próximo. Mas você já se ama muito. Então agora você vai ter que praticar esse mesmo amor que você tem por você pelos outros. Você já se idolatra. Esse é o homem. Você já se coloca em primeiro lugar sempre, em qualquer circunstância. Primeiro eu, depois os outros. Primeiro eu vou resolver minha vida. Os outros, é assim. Eu estou em primeiro lugar. Pois bem, perdoa-nos. Agora veja que interessante. Nessa parte, somos ensinados a pedir a Deus que Ele nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aí vem uma pergunta que eu separei aqui. Como anda o perdão ao próximo? O que aconteceria se Deus te perdoasse igualzinho você perdoa as pessoas? Você seria perdoado mesmo? Se Deus olhasse assim para você e falar: olha, vamos fazer um trato entre eu e você, humanidade? Eu vou te perdoar então à medida de como você perdoa as pessoas. Pode ser? Pode ser. Você nunca receberia o perdão de Deus. Nunca. Porque você não perdoa. A não ser que o Espírito Santo mude seu coração para você conseguir perdoar. Por isso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tem um texto interessante. Não, é melhor eu vou deixar ele para o final, que vai ser a cartada final, inclusive de Jesus, a gente vai chegar lá. Então agora a gente vai pro livra-nos do mal, que é uma parte, mas assim, muito mal interpretada nos dias de hoje, mas assim, muito mal interpretada mesmo. Inclusive pela teologia da prosperidade que a gente tem hoje, né? Tudo legal, e a teologia da prosperidade emocional, teologia coaching, né? Que é assim, a prosperidade emocional. Eu preciso sempre me sentir bem. O Evangelho não promete isso. E agora o livra-nos do mal, o que quer dizer? Livra-nos, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos lá. Essa frase nos mostra que nós devemos pedir para não cair nas tentações e que não as tentações deixem de vir até a gente. É muito diferente uma coisa da outra. Aqui Jesus está falando para a gente orar para não cair na tentação e não para, por favor, não deixe essa tentação chegar em mim. Ela vai chegar para você todos os dias. Não tem aquela música do Thales Roberto? Todo dia o pecado vem. É mais ou menos isso daí. Todo dia. Só que você tem que orar para não cair na tentação. Inclusive, poucos sabem que a tentação molda o caráter do cristão, a santidade. Quantas personagens bíblicos não foram provados em tentações? O próprio Jesus foi tentado. E isso fez Jesus estar mais firme, mostrar que Ele é realmente Deus, entre outros personagens que mostraram que, não, em Deus eu consigo. A gente precisa orar para não cair, e não que a tentação não chegue até a nossa porta, porque eu vou te garantir uma coisa, ela vai chegar, mesmo você pedindo para não chegar, ela vai chegar. Peça para não cair. São coisas muito diferentes. Todos são tentados pelos seus desejos. Tiago 1,14, vai falar isso, você pode colocar para mim, Léo? Tiago 1,14, olha lá o que está escrito. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui é uma coisa até interessante que
Você já percebeu que nem todo mundo é tentado na mesma coisa que você é tentado? Todo mundo tem uma tentação particular. Esse negócio mesmo aí que você acabou de pensar. Isso daí mesmo. Cada um tem a sua tentação particular. A sua tentação não é igual à minha, nem a minha vai ser igual à sua. Pode acontecer de às vezes ser igual, mas não é sempre igual. Cada um tem a sua tentação. Tiago 1, 14. Ah lá. Tiago 1, 14. Sumiu. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. Já está no seu coração esse pulsar pelo pecado que você deseja. Já está aí dentro. Você precisa controlar isso. Você precisa pedir para o Senhor que você não caia nisso. O que Deus falou para Caim quando ele queria matar Abel? Peraí. O pecado já está aí na sua porta. Cumpre a ti dominá-lo. Já está aí, cara. Já está dentro do teu coração. O adultério está aí dentro. O assassinato está aí dentro. Agora você tem que orar para não cair nele. Porque já está aí. Mas todas as tentações são possíveis de vencer. 1 Coríntios 10, 13. Eu estou frisando nesses versículos porque são versículos chaves para a gente. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nenhuma tentação que chega até você é impossível. Então para de dizer, eu não consigo parar de cair nesse pecado. Eu não consigo parar de praticar isso. É possível. Essa é a promessa que a gente tem do próprio Deus. Basta que a gente ore. E esse é um dos motivos, inclusive, de muitas vezes a gente ainda continuar pecando em algumas partes, porque a gente ainda luta pelas nossas forças contra aquilo. Não é pela sua força. Esquece, para. É pela força de Deus. É se jogando nos braços do Senhor. É olhando para o que Cristo fez na cruz. Falar, olha, os meus pecados estão ali. É ali então que eu vou olhar, é para lá que eu vou correr. É na força de Deus. Nessa sentença também aprendemos que Jesus não está dizendo que Deus nos livrará de todo mal, como uma gripe. E essa também é uma parte muito mal interpretada nos dias atuais, século XXI principalmente, né? Pós-modernidade. A gente tem essa cabeça assim de que, nada de mal pode acontecer comigo, hein? Ih, tá gripado, o diabo tocou em você. É mais ou menos assim que a gente pensa, né? Ih, tá orando pouco, o que tá acontecendo, hein, cara? Bateu o carro, sei não, hein? Tá acontecendo alguma coisa aí, cara. Deu dízimo. É assim que a gente pensa, não é? Mas, vamos lá. A palavra mal que aparece aqui nessa oração, ela pode ser traduzida como maligno também. A palavra em grego ali pode ser traduzida como maligno, que seria o próprio Satanás, como mal, que seria, né, o mal, né? Tá aí. Então, a gente pode entender não só nessa parte de mal, mas como a parte de Deus nos livrar de cair nas tentações do maligno, que aí faz mais sentido com não nos deixes cair em tentações. Tentações de quê? Do maligno. Ele é o inimigo da sua alma. Ele sabe qual é o seu problema. Problema, estou falando espiritual aqui. Ele sabe aonde você cai. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Ele vai chegar ali, te dando aquilo. Ele não vai chegar para você com um cetro de 3 pontas e um rabinho vermelho e chifre. Não, ele vai chegar igual o Lucifer Morningstar da série Lucifer. Mais ou menos daquele jeito ali, ele vai chegar. Bonito, muito bonito. É assim que ele faz. Ele nunca vai chegar bonito para você. Então, não nos deixes cair em tentação, mas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de cair nas tentações de Satanás, nas ciladas do diabo. Senhor, nos livra de cair nessas tentações. Eu não quero cair aqui. Pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Antes da gente entrar nessa parte aqui, em algumas Bíblias vai aparecer entre colchetes, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ali aparece também. Em alguns manuscritos mais antigos, ali, século 3, 4, não tinha essa frase escrita ali. Mas em muitos outros posteriores aparece. Então pode ser que alguém colocou ali como um achado de alguma outra fonte, né? Aí já é uns papos chato, mas pode ter achado ali a fonte e colocado ali e falar, pronto, agora a gente completou a frase. Ou um escriba simplesmente pode ter colocado para completar uma frase que contribui para as nossas orações. Por isso está em colchetes, para você ficar ciente de que pode não ser algo que realmente foi escrito pelo autor original. É preciso deixar isso na nossa cabeça, né? Sempre que você vê esse colchete, é isso aí. Nos mais antigos não tem. Aí um pouquinho depois tem vários, aí tem um monte. Então é mais ou menos assim que funciona. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora a oração termina reconhecendo toda a glória e o poder de Deus. E que somente Deus tem o poder para realizar tudo o que oramos até aqui. É assim que toda oração deve terminar. A gente precisa começar as nossas orações declarando que o Senhor é o nosso Pai, é o Pai da nossa comunidade, que Ele cuida da nossa comunidade, que Ele está nos céus governando todas as coisas, que eu venha santificar o nome dEle andando na rua, que o reino dEle precisa vir e por aí em diante. Quando a gente for orar o Pai Nosso ou qualquer oração sua, precisa estar baseada nas Escrituras. Qualquer oração que você fizer que não esteja pautada nas Escrituras, é como aquele ditado, não passa do teto. Porque não faz sentido para Deus uma oração que não vá de acordo com a vontade dEle. Por que Deus vai atender uma oração que não tem nada a ver com a vontade dEle? Para quê? Mas aí você quer saber qual a vontade dEle? Lê as Escrituras. Aí você vai saber orar. E aí você vai até se surpreender quando Deus começar a atender mais rápido as suas orações. Você vai, mas foi tão rápido assim? Nossa, mas já chegou? Porque aí é uma oração que Deus tem prazer em atender, em ouvir. E após terminar a oração, Jesus dá um ensinamento prático sobre a oração, que aí está nos versos 14 e 15. Essa é a parte interessante. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que quer dizer isso? Jesus está dizendo que a forma como nós tratamos as pessoas interfere na oração. Mas não só isso. Na parábola do servo incompassivo, o servo só mostra que não havia entendido o perdão que recebeu, por isso não havia perdoado. Mateus 18, 23 até o 35, eu vou ler aqui até para ser um pouco mais rápido, porque é um texto um pouco longo, dá tempo. Para o relógio ali, por favor. 18. Lá. Mateus 18, 23. Parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele à mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Esse daqui é o caloteiro. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei.
Então, ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, lhes disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Pesado, né? É mais ou menos isso daqui mesmo, que vai acontecer com você que não perdoa. É uma realidade dura. O que quer dizer então essa parábola do credor incompassivo, né? O cara tinha uma dívida, e aí ele implorou por perdão. Por favor, né? Espera mais um pouco, eu vou te pagar essa dívida. Aí o cara falou, o agiota, né? Beleza, pode deixar. Vou esperar mais um pouquinho, eu vou te perdoar. Não precisa mais pagar, pode ser? Ah, tá bom. Aí esse cara tinha um servo também, um conservo, um servinho. Aí o servinho dele também estava devendo. Aí ele falou, não, mas aí eu vou cobrar, né, o do meu servinho. Ô, cara, por que você não me pagou? Ô, cara, espera mais um pouco aí, eu vou te pagar. Aí ele, não. Tu vai preso, eu vou te jogar na prisão. Você tá passando a perna em mim, caloteiro. E jogou ele na prisão. E aí o servão ficou sabendo e falou, eu perdoei a sua dívida, não perdoei? Perdoou. E por que você não perdoou também do mesmo jeito que eu te perdoei a dívida? Falou, né? Aí vem mas espera aí, veja bem. Não, peraí, então eu também vou te jogar na prisão, igual você fez com o cara. Vai todo mundo ficar igual agora. Todo mundo que meteu o calote vai preso. Justo, certo. O que aconteceu aqui? No final das contas, a gente só consegue entregar para as pessoas o que a gente tem. Você só consegue perdoar à medida que você entendeu o perdão que você recebeu de Deus. Se você não entendeu o tanto que você foi perdoado, das barbaridades que você já cometeu diante de Deus, você nunca vai conseguir perdoar outra pessoa. Porque você não entendeu nem o perdão que você recebeu. E uma coisa precisa ficar bem claro, que diante de Deus, as coisas funcionam de uma forma drástica. Lembra que a gente viu que para você ser considerado um homicida, um assassino de primeiro grau, você só precisa odiar o seu irmão. Basta que você não goste de alguém. Você é um assassino. Todos os pecados são horríveis diante de Deus. Então, quando você entende que recebeu o perdão desses pecados horríveis que você cometeu contra a santidade de Deus, contra o ser puro que Ele é, aí você consegue perdoar. Porque você fala, nossa, Deus me perdoou daquilo. Olha o que eu fiz aqui para Deus. Eu ofendi ao Senhor com isso daqui. E aquela pessoa também me ofendeu, mas eu recebi o perdão de Deus. Então eu sei o que é perdoar. Então eu vou perdoar também porque eu sei agora o que é perdão. Mas se você não entende o que você recebeu de Deus, você nunca vai conseguir dar. E aqui está o segredo para você que não consegue perdoar, que é a tônica da oração do Pai Nosso. Não está conseguindo perdoar? É sinal de que você nem ao menos sabe que você foi perdoado. Se é que você foi perdoado. Aqueles que são perdoados de Deus sabem quando são perdoados. Sabem, eles sabem. Porque a paz de Cristo reina naquele coração. Ele sente uma paz. Ele fala, olha, eu fiz muitas coisas erradas, mas eu sinto como se eu não tivesse feito mais para Deus. Eu sinto como se Deus não quisesse mais me matar, me jogar no inferno. Eu sinto isso. E aí você consegue começar a perdoar. Esse é o segredo do perdão. Peça primeiro perdão a Deus. Receba esse perdão do Senhor. Aí você vai conseguir começar a perdoar. Do jeito como o Senhor perdoou. Do jeito como Ele foi assassinado na cruz
e não saiu da cruz para jogar raio na cabeça de romano, raio na cabeça de fariseu. Não, muito pelo contrário, ele perdoou. E seguiu assim. E esse é o exemplo que ele deixa para a gente. A oração não é algo que é feito de qualquer jeito. Deve ser feito com reverência. O Deus que criou as galáxias é o nosso Pai. E o seu Espírito habita em nós. Porque Ele é íntimo. O Criador de tudo, que ajeitou o cosmos do jeitinho certinho. Sei lá, até o buraco negro aí que descobriram recentemente foi ele que colocou lá. Está tudo sobre o governo dele. Tudo. Ele está lá. Está com a mão em tudo. Ele habita em você. Esse Deus gigante habita em você através do seu Espírito. Mas nós somos os seus sacerdotes e temos uma missão como embaixador. Isso não quer dizer que é bagunça. Nós somos subordinados a Ele. Ou como Paulo diria, nós somos escravos dele, servos. É íntimo, mas também é escravo. Mas também é sacerdote. O Pai Nosso é um esboço onde você pode ler uma frase e orar em cima dela e está tudo certo. Quando você não souber o que orar, abra a Bíblia no Pai Nosso. E agora que você sabe como ora, ou pelo menos tem os principais pontos aqui, abre na sua casa e ora. Lê, não precisa ser com pressa. Não precisa também orar tudo de uma vez. Abre ali, Pai Nosso. Começa a pensar nisso. Você pode ler a Bíblia enquanto ora, não tem problema. Abre a Bíblia, olha ali, Pai Nosso. O que o Senhor tem para falar comigo através disso? Pai Nosso. Medite nisso, encha a sua cabeça das Escrituras. Ore ao Senhor e Ele vai inundar a sua mente. Que venhamos a orar de uma forma cada vez mais bíblica, de uma forma que agrada ao Senhor. Se você realmente ama o Senhor, você vai querer orar como Ele nos ensinou a orar. Se você quer manter esse relacionamento de intimidade, você vai orar como o Senhor ensinou. Porque é só com esse tipo de oração que você vai conseguir ser íntimo. E não com a oração que você faz da sua cabeça na sua casa. É com esse tipo de oração. Amém? Para terminar então esse sermão, a gente vai orar. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por esse momento aqui em que nós estivemos meditando na tua palavra e aprendendo, Senhor, como orar. Porque nós queremos nos achegar a Ti de uma forma sincera, mas também de uma forma que agrade ao Senhor. Nós não queremos correr o risco de ser fulminados como Uzá, Senhor, que cometeu irreverência, mesmo tendo as melhores das intenções, ele morreu. Senhor, queremos ser reverentes, queremos ser genuínos, queremos tocar, Senhor, tocar cada vez mais a Tua roupa, a Tua orla. Nos ajude, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo toque os nossos corações, que o Espírito Santo conduza as nossas orações, meu Pai, porque a gente não sabe orar ainda de forma plena. Mesmo a gente tendo toda a Bíblia a nosso favor, a gente nunca vai conseguir orar da forma como o Senhor deseja. Porque o Senhor é muito grande, é muito soberano, é grandioso demais. Que o Senhor coloque reverência nos nossos corações, que o Senhor traga entendimento de que o Senhor é o nosso Pai íntimo, que cuida, que nós podemos Te chamar de Papai. Nós podemos, Cristo nos deu esse direito, meu Pai, e é nessa ousadia que a gente se achega ao Seu trono. Com toda essa ousadia, Te chamando de Pai e pedindo que o Senhor nos direcione em nossas orações e que o Senhor faça a Sua vontade em nossas orações, no nosso dia a dia, em cada passo que a gente tome, meu Pai. Eu Te peço, Te agradeço, que o Teu Filho seja glorificado, Pai, em todos os momentos. Amém.